Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Começando mais um programa Palavra Viva. Programa com a apresentação do evangelista Milvio, que tem o propósito da leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Amém? A leitura de hoje está em João capítulo 16, versículo 25 a seguir. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento apresento diante do Senhor a Tua Palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, a cura do Senhor Jesus, Teu Filho, meu Pai, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Salva, liberta, cura, batiza com o Teu Espírito Santo cada um que está ouvindo, Senhor. E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, João capítulo 16, versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então o Senhor Jesus estava dizendo aqui, que ele falou muito por figura, falando como por parábolas. Mas já não iria mais falar, porque ele ia falar claramente a respeito do Pai, a respeito de Deus. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Olha o que ele diz. Naquele dia vocês vão pedir em meu nome, e eu já não digo que eu vou pedir o Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, quando vocês amarem, quando vocês pedirem a Deus, Ele já vai querer atender, porque vocês me amaram e se converteram a mim como filho. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Amém? Eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele disse, eu vim do Pai, eu vim de Deus e entrei no mundo. Todavia, eu deixo o mundo e vou para o Pai. Olha que palavra maravilhosa. Deus disse, eu vim, mas eu voltarei. E vou para o Pai. E eu não sou do mundo, não pertenço ao mundo. Glória a Deus. Disseram aos seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. O Senhor agora fala abertamente, agora nós te entendemos. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Então os discípulos disseram ali, de fato cremos que o Senhor veio de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, o que o Senhor Jesus disse ali? Que na hora que eu for crucificado, nenhum de vocês vai ficar comigo. Eu vou ficar só, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. E estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quer dizer, quando o Senhor Jesus foi crucificado e morreu e ressuscitou, ele venceu o mundo. Glória a Deus. E tudo que ele tinha que passar e tudo que ele tinha que cumprir, ele cumpriu. Não houve nele pecado, mácula, falha, defeito, erro. Não. Ele foi perfeito, irmão, imaculado. Glória a Deus. Honra, glória, louvor e adoração ao Senhor Jesus, Filho de Deus. Então essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. A nossa paz que nós temos hoje, que nós aceitamos e confessamos ao Jesus com a nossa boca, essa paz vem do Senhor Jesus para nós. Amém? É uma paz que excede todo entendimento humano. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Jesus disse, Pai, é chegada a hora. Eu vou me entregar e serei morto. Glorifica-me a mim como eu, para que eu possa glorificar a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, assim como o Senhor conferiu ao Filho autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta. Então, glorifica o teu Filho, para quê?
a fim de que o Filho glorifique a ti. Assim como o Senhor concedeu autoridade a mim, o Filho, Jesus, sobre toda a carne. Jesus tinha autoridade sobre toda a carne. Ele curava leproso, ressuscitava mortos, paralítico, cego, surdo, mudo, qualquer tipo de enfermidade. Ele curava. Por quê? Olha o que ele disse aqui. Assim como me conferiste ao Senhor Jesus autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos que o Senhor me deu. O Senhor Jesus nos dá essa vida eterna. E a vida eterna é esta, olha qual é a vida eterna. Que te conheçam a ti, ó Deus, meu Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus, aleluia. Por que como único Deus verdadeiro? Existem outros deuses? Existe. O tal do Alá, o tal do Buda, Maomé, tem uns outros deuses por aí. Mas sabe quem são esses deuses? Anjos caídos. Deus, o Pai do Senhor Jesus, é o único Deus verdadeiro, e Jesus, o Filho de Deus, porque criaram todas as outras coisas. Os demônios, esse Alá, Buda, Maomé, esses bichos aí, foi criado por Deus. Olha então a diferença. Só tem um Deus verdadeiro. Isso aí são anjos caídos. Eles têm um poder mínimo ali diante de Deus, porque Deus deu a eles quando eles eram anjos. Agora eles viraram demônios, não são mais anjos. São anjos caídos, né? Então, anjo caído significa demônio, que são eles. Satanás é o chefe deles. Todo principado, potestade, dominador e força do mal. São essas 4 categorias de anjos. Tudo anjo caído, que são demônios. O único verdadeiro Deus. O Senhor Jesus está falando aqui, eu vou ler de novo para você entender. Ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste a fazer. O Senhor Jesus disse, eu glorifiquei o Senhor, e eu ainda glorifico, eu faço aquilo que o Senhor me mandou fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então o Senhor Jesus tinha, junto com Deus, a sua glória. E agora ele se despiu, né, da sua glória. Ele desceu como um homem na terra, e agora que ele ia entregar a sua vida por nós, ele disse, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor. Olha só, e quando o Senhor Jesus volta, depois que ele ressuscita e aparece aos discípulos, ele diz assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, glória a Deus ao Senhor Jesus, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória ao Senhor Jesus, a honra, a glória, o louvor, a adoração ao Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz, nos deu o direito de vida eterna, irmão. Éramos gentios, condenados outrora à morte e condenação eterna, mas o Senhor Jesus nos resgatou do pecado, do juízo e da morte. Glória a Deus. Ele nos resgatou e nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu o direito de vida eterna. Glória a Deus. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, o Senhor Jesus disse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me deste, e eles têm guardado a tua palavra. Então o Senhor me deu os homens, e eles agora o Senhor confiou eles a mim, e agora eu digo ao Senhor, eles têm guardado a palavra que eu tenho pregado. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Nós sabemos, né, a igreja do Senhor Jesus sabe, que o Senhor Jesus, tudo que ele recebeu veio de Deus. Porque ele veio como filho de Deus que ele é, pagar um preço pela humanidade, e nos dá o direito de ter novamente comunhão com Deus, uma coisa que nós já não tínhamos mais. Amém? Por causa do pecado de Adão que nos separou da presença de Deus. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Creram que tu me enviaste. Olha que palavra, irmãos, glória a Deus. Porque eu tenho transmitido as tuas palavras, ó Deus. A palavra do Senhor é o que eu tenho falado, eu não falo de mim mesmo. E eles a receberam, os discípulos que me seguem receberam essa palavra e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que o Senhor me enviou, ó Deus. Glória a Deus. Então somos agora discípulos
do Senhor Jesus, porque nós fomos dados ao Senhor Jesus e cremos que foi Deus quem enviou o Senhor Jesus e cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que essa é a parte mais importante, irmão. Para sair da condenação eterna, temos que confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? E por eles que eu rogo, olha o Senhor Jesus dizendo a Deus que roga por nós. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, outrora pertencíamos ao Senhor Jesus e fomos dados, pertencíamos a Deus o Pai e fomos dados ao Senhor Jesus. Aquele que não quiser confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, pensa assim, eu não sou de Deus. Presta atenção, você é. Até Satanás é de Deus, porque tem que obedecer tudo que ele manda. E Deus vai pegar ele assim, ó, igual quem pega um bichinho pequenininho assim, jogar lá no lago de fogo e falar, fica aí pela eternidade. Tá bom? Então, ou você escolhe ser dado ao Senhor Jesus, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e reconhecendo o senhorio dele, que ele é Senhor da sua vida, o Rei da Glória, o único e verdadeiro Deus, ou você reconhece, ou Deus que você pertence a ele vai te jogar para o lago de fogo. Porque o lago de fogo também pertence a ele. Satanás pertence a ele. Os anjos caídos pertencem a ele. Tá bom? E ele criou um lugar para todos que não quiserem aceitar e confessar o Senhor Jesus, o Filho dele, com a própria boca. Que não entregarem a sua vida para ele. Então, glória a Deus. E por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Nós éramos do mundo, Deus, o Pai, nos deu ao Senhor Jesus, porque são teus. Todo o povo é de Deus. Não quer dizer que seja filho, irmão. Filho é uma coisa, pertencer é outra coisa. Toma cuidado. Tem diferença. Jesus disse aos escribas e fariseus, vós sois filhos do diabo, que é vosso pai. Então nem todo mundo que pertence a Deus é filho de Deus, mas todos pertencem a Deus. O ateu que fala assim, eu não creio em Deus, pertence a Deus. E vai parar lá no lago de fogo. Vai aprender a crer em Deus e confessar a Deus com a boca dele, porque Jesus ele não confessa mais, ele não tem esse direito. Mas confessar a Deus com a boca dele e falar, verdadeiramente Deus existe. Lá no inferno, na eternidade. Se não se converter e se arrepender de falar bobagem. Arrependa-te depressa, eu estou te avisando. Porque você vai lembrar dessa pregação. Meu nome é Milva, eu sou evangelista, pregador da palavra de Deus. E eu não carrego placa de igreja. Não estou nem aí para placa, nem CNPJ de igreja nenhum. Eu prego a palavra de Deus. Está dado o recado. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Então, vamos lá. Ora, todas as coisas são tuas, ó Deus. E as tuas coisas são minhas, porque eu vim fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer e pagar o preço pelo povo, pelo homem, para trazer o homem de volta à comunhão com o Senhor. Então, todas as coisas são minhas e neles eu sou glorificado, porque a glória é do Senhor Jesus. Já não estou no mundo. Ele não estava no mundo fazendo a vontade do mundo, tendo glória do mundo, participando do mundo, com fama, riqueza, poder. Não. Ele não quis esse tipo de glória. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Então Deus diz, os que me seguem vão permanecer no mundo, mas separados para me seguir. E eu vou para junto do Senhor. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Então guarda-os, Deus, no nome do Senhor, porque o Senhor me deu. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então nós que somos a igreja do Senhor Jesus, somos o corpo de Cristo na terra, irmãos. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios, os dons, né? Depois dos dons ali fala, será que a orelha é mais importante que os olhos, ou o nariz mais importante que a boca? Não, somos todos partes do mesmo corpo. Qualquer dom é igual, irmão. E o batismo no Espírito Santo é evidência de um dos 9 dons. Qualquer um dos 9 dons é a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos continuar. Para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o único que se perdeu foi Judas,
porque traiu a Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele carregava a bolsa, ele roubava dali o que era ofertado. E Jesus sabia, mas não o condenava e não o expunha, porque ele ia cumprir a sua missão. O coração dele era ruim e ele queria trair a Jesus por causa de dinheiro. Então toma cuidado, tem muita gente que por causa de dinheiro vai te trair. Se traiu a Jesus, o Filho de Deus, não é nós que não seremos traídos, né, meu amigo? Então toma cuidado. Exceto o filho da perdição foi Judas, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, ó Pai. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Por que essa alegria? Porque a alegria da salvação, irmão. Nós só temos essa alegria porque nós convertemos e confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha que palavra maravilhosa. Amém? Então guarda bem essa palavra, irmão. Vou ler de novo para você. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, todo aquele que não confessa o Senhor Jesus com a própria boca, será perdido, assim como Judas. Porque o Senhor Jesus já fez a parte dele por nós, que era vir e morrer na cruz do Calvário para nos resgatar da morte, do pecado e do juízo. Mas aqueles que não confessarem, que não aceitarem o Senhor Jesus, que não confessar como Senhor e Salvador, isso vai perder a sua vida. Porque vai passar condenação eterna no inferno. Amém? Está dado o recado. Eu quero te ensinar agora e quero te dizer, arrependa-te dos teus pecados, antes que venham os dias maus, antes que venham os dias nos quais dirás, não tenho neles prazer. Se você acha que você é ateu, você é muito burro, porque lá no seu íntimo, quando o desespero te pega, quando a situação está realmente perigosa, você corre o risco de morte, a primeira coisa que você fala, ai meu Deus, é instintivo, está no seu DNA o nome de Deus. Se você não acredita em mim, pesquisa no Google, quando se quebraram as cadeias de DNA, qual o nome que sobrou de todo ser vivo na Terra, e não somente do ser humano. E aí você vai ver que Deus pôs o nome dele no seu DNA. Então arrependa-te depressa, confessa os teus pecados, segue o Senhor Jesus, abandona as coisas desse mundo, a glória desse mundo, a vaidade desse mundo, antes que seja tarde. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus te abençoe e que essa palavra esteja no seu coração. Amém? Glória a Deus.